Bora ler a Bíblia hoje, continuando no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Nesses passos curtos, mas proveitosos. Que o Senhor acompanhe a nossa leitura e que o Senhor fale aos nossos corações. Amém? A partir do verso 12, nós vamos conhecer hoje a história de um leproso. E a lepra, nesses tempos de Jesus, era uma doença muito temida, porque era uma doença, naquela época a medicina não tinha nenhum recurso, né, para esse tipo de doença. Então, as pessoas acometidas por lepra, eles eram totalmente isolados da sociedade, totalmente isolados da sua família. Eles não poderiam morar com seus familiares, eles não poderiam morar dentro das cidades. Existiam até cidades, refúgio para eles, né? Pequenos vilarejos fora da cidade principal. E a situação era tão humilhante que quando um leproso chegasse a necessitar entrar dentro da cidade, ele tinha que entrar gritando imundo, imundo, para as pessoas se afastarem dele. E as pessoas colocavam panos no rosto para não cheirar o mesmo ar que os leprosos estavam ali naquele ambiente, né? Então, era uma doença realmente que destruía, em primeiro lugar, o emocional da pessoa, porque ele isolava completamente, né, o doente. Mas vamos ler Lucas capítulo 5, versículo 9, fala da cura de um leproso, né? Jesus curando um leproso. Diz assim, certa vez Jesus estava numa cidade onde havia um homem que tinha o corpo todo coberto de lepra. Quando viu Jesus, o leproso se ajoelhou diante dele, encostou o rosto no chão e pediu: Senhor, eu sei que o Senhor pode me curar se quiser. Jesus estendeu a mão, tocou nele. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Sim, eu quero. Você está curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu. Então Jesus lhe deu esta ordem: Escute, não conte isso para ninguém, mas vá pedir ao sacerdote que examine você. Depois, a fim de provar para todos que você está curado, vá oferecer o sacrifício que Moisés ordenou. Mas as notícias a respeito de Jesus se espalhavam ainda mais, e muita gente vinha para ouvi-lo e para ser curada de suas doenças. Porém, Jesus ia para lugares desertos e orava. Olha só que interessante, né? O ponto que mais me chama a atenção nessa passagem é que Jesus, ele poderia ter curado esse leproso só pelo falar. Ele poderia ter dito, sim, eu quero, você está curado, e de longe o leproso estaria curado. Mas você observa que no verso 13, Jesus fez questão de primeiro tocar no leproso. Fazer algo que aparentemente era loucura. Tocar no homem ainda leproso. Pegar e sentir aquele homem ainda doente. E essa expressão, ela me fala de duas formas. Primeiro, Jesus, antes de curar o físico, ele restaurou a dignidade e o emocional daquele homem. Quando ele toca naquele homem, ele devolve àquele homem uma sensação que há muito tempo ele não tinha, de ser tocado, de alguém, de sentir compaixão naquele toque, de se sentir amado, de não se sentir mais rejeitado. Jesus tocou naquele homem, ainda leproso. E a segunda observação que isso me chama é sobre a nossa lepra. Porque naquele tempo, as pessoas eram contaminadas e excluídas e totalmente destruídas por essa doença chamada lepra. Mas hoje, a nossa lepra se chama pecado. E da mesma forma que essa doença, o pecado, ele nos destrói aos poucos. O pecado, ele nos afasta de pessoas que amamos.
O pecado, ele nos isola. O pecado, ele nos deixa insensíveis ao toque. Ele nos deixa insensíveis aos efeitos dele. Assim como a lepra, que é uma doença que mexe com os neurotransmissores, que a pessoa não consegue sentir, né? Alguns lugares da pele, e ele acaba se ferindo e não percebe, né? Da mesma forma, o pecado, ele cauteriza a nossa mente de uma forma que a gente não consegue entender que aquilo que a gente está fazendo é errado. São pecados que a gente comete, às vezes, sem perceber que está cometendo. Nós precisamos clamar Jesus para que ele nos cure da nossa lepra. Esse leproso, ele tinha certeza que Jesus poderia curá-lo. Ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor pode. E ele ainda disse assim: se o Senhor quiser. E Jesus sempre quer nos curar do nosso pecado, da nossa lepra. Jesus sempre nos toca antes de nos curar. E a gente precisa sentir esse toque. Não espere ficar curado para sentir o toque de Jesus. Tem gente que me diz assim: não, Francisca, eu vou fazer assim, eu vou tentar me ajeitar, vou mudar algumas coisas na minha vida, sei lá, vou parar de beber, vou parar de ir pra festa, aí depois eu vou pra igreja. Eu digo, gente, não é assim que funciona. Se você esperar ficar perfeito, ficar sem pecados, para buscar Jesus, você não vai buscar nunca. Porque nós estamos sempre pecando, sempre errando. É claro que tem pecados que são mais visíveis, são mais incômodos, e você vai se desapegando deles, né? Mas todos os dias, até por pensamento, a gente peca. Quando a gente vê, a gente já pecou. E eu sempre respondo: não espere ficar perfeito para buscar Jesus. É o contrário. Ele nos toca ainda leprosos. Ele restaura a nossa dignidade. Ele nos ensina que mesmo doentes, ele nos toca. E uma vez tocados, uma vez amados por ele, nós temos a possibilidade de sermos curados e de sermos purificados dos nossos pecados, sermos lavados e nos tornarmos brancos, mais alvos do que a neve. É assim que funcionam as coisas com Jesus. Mas continuando a nossa leitura, no verso 17 vai falar de uma história linda, 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 sobre amizade. Diz assim, ó: um dia Jesus estava ensinando e alguns fariseus e alguns mestres da lei estavam sentados perto dele. Eles tinham vindo de todas as cidades da Galiléia e da Judéia e também de Jerusalém. O poder do Senhor estava com Jesus para que ele curasse os doentes. Alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e os desceram na sua cama em frente de Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. Os mestres da lei e os fariseus começaram a pensar: quem é este homem que blasfema contra Deus? Desta maneira, ninguém pode perdoar pecados. Só Deus tem esse poder. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando assim? O que é mais difícil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para casa. No mesmo instante, o homem se levantou diante de todos, pegou a cama e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram muito admirados e cheios de medo, louvando a Deus, dizendo: que coisa maravilhosa nós vimos hoje. Olha que história mais linda. Nos outros evangelhos também tem essa passagem
E fala que foram 4 amigos que levaram esse paralítico até Jesus. A história foi mais ou menos assim. Todo mundo já estava indo atrás de Jesus. Todos já estavam sabendo que aquele homem curava leprosos, cegos, coxos. E aí eles certamente chegaram na casa desse amigo deles e disseram, cara, é agora ou nunca. Só que quando eles chegaram na casa onde Jesus estava, se você ler os outros evangelhos, você vai ver essa história completa, a casa estava abarrotada de gente. Imagina quantas pessoas tinham vindo de toda aquela região para ouvir Jesus ensinar e para ser curado. Uma pessoa chegar caminhando até Jesus era uma tarefa quase que impossível. Imagina 4 carregando uma maca. Mas eles desistiram? Não. Eles poderiam muito bem... cara, a gente tentou, né? A gente veio aqui, tu tá vendo aí como é que tá lotado, não tem como a gente entrar, vamos voltar, quem sabe, um outro dia. Mas não, eles não desistiram. Eles subiram essa maca até o andar superior. E naquele tempo as casas, elas tinham uma cobertura de barro com palha, né? Como se fosse mesmo uma laje. E eles facilmente quebraram, fizeram um buraco e desceram aquela maca bem na frente de Jesus. E quando eles descem isso, Jesus olha para eles e fala. Cadê, meu Deus? Versículo 20. No versículo 20, Jesus viu que eles tinham fé. Jesus viu a fé daqueles 4 homens, daqueles amigos, que fizeram todo aquele esforço para descer o seu amigo até Jesus. Jesus viu que eles criam, que eles entendiam que valia a pena cada esforço para levar aquele homem até Jesus. E eu digo para você, vale a pena todo esforço para você levar alguém até Jesus. Vale tempo investido, vale até dinheiro investido, porque às vezes você leva alguém até Jesus ajudando ele quando ele está precisando, com uma cesta básica, com alguma ajuda financeira ou de alguma forma. Mas, Francisca, não seria uma barganha? Olha, eu tô te ajudando aqui, mas depois tu vai escutar eu falando sobre Jesus. Não. Quando você estende a mão para alguém, aquela pessoa vê Jesus em você, nas suas atitudes. Hoje o mundo vive de uma maneira que ninguém dá mais nada para ninguém, principalmente tempo. Às vezes você dá dinheiro, mas tempo se tornou muito mais valioso que dinheiro. Dificilmente alguém se senta para escutar o teu problema, para te dar um conselho. Dificilmente alguém tira um tempo para te ouvir, para te aconselhar. E muitas vezes as pessoas conhecem Jesus através de atitudes como essa. E esses 4 amigos foram a representação de Jesus para esse paralítico. Eles levaram esse paralítico até Jesus. E aí, você vai ser alguém que também leva alguém até Jesus? Outra pergunta, você tem amigos que te levam até Jesus? É importante, porque a gente precisa de amigos que durante a nossa caminhada, se por acaso a gente vier a cair, eles estão ali do nosso lado para nos sustentar. Porque a nossa caminhada com Cristo, ela é cheia de desafios. E vai ter momentos em que você pode fraquejar, pode querer parar, voltar, cair. Mas se você tiver amigos que te levam até Jesus, eles vão te apoiar, eles vão te segurar e te sustentar até você continuar a sua caminhada novamente. Amém? Que você tenha amigos que te levem até Jesus. Mas olha outra coisa curiosa. No verso 20, Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, seus pecados estão perdoados. Se eu fosse paralítico, eu tinha dito assim: qual é, Jesus? Tu não tá entendendo, né? Tu tá vendo aqui a minha situação. Eu tô precisando andar.
né? Pecado perdoado, assim, não vai resolver meu problema assim de imediato, né? A nossa mente limitada, sempre querendo o hoje, sempre querendo resolver o agora, não sabendo que quando Jesus disse os seus pecados estão perdoados, Jesus estava dando a salvação àquele rapaz, a vida eterna. Jesus estava curando espiritualmente primeiro. Eu já falei sobre isso aqui. A cura espiritual, ela é muito mais valiosa que a cura física. Porque a cura física, ela dura esse tempo de vida que a gente tem aqui. Mas a cura espiritual nos leva a uma vida eterna com Cristo. Essa é mais importante. Mas nesse dilema em que Jesus perdoa os pecados dele, vem os fariseus, que eram aqueles estudiosos, os religiosos, os judeus que detinham, né, os rolos das escrituras sagradas, aqueles homens que vestiam aquelas capas, né, com aquela aparência externa de povo muito santo, né? Aquele povo de blasfêmia. Só Deus pode perdoar pecados. E Jesus está com ele. Sim, só Deus pode perdoar pecados. E eu sou o próprio, né? E eles pensaram, os fariseus pensaram. E Jesus já sabia o que eles estavam pensando. E aí devolvem. O que vocês acham mais fácil? Eu perdoar pecado ou dizer, pega tua maca e anda? Pois eu te digo, meu filho, pegue sua maca e ande. E aí vem a cura física. Eu acho que aí sim o paralítico disse, pronto, Jesus, agora valeu. Mas Jesus primeiro tinha dado a maior de todas as curas para ele, que é a cura espiritual. A cura física veio depois. Muito valiosa, sim. Mas a espiritual é muito mais valiosa. Por isso, busque essa cura espiritual. Busque amigos que te levem até Jesus, que te levem até essa cura, a essa fonte de água viva, que nunca vai secar, que brota a água viva, uma fonte que te enche, que te completa, que não te faz mais sentir necessidades fúteis, que não te faz mais ser aquele saco sem fundo, que nunca enche, que nunca está contente, que nunca está satisfeito. Jesus é a fonte da nossa satisfação. Ele é a fonte da nossa alegria. Servir a Ele, buscar a Ele, tem sido um refrigério na minha vida. Tem sido contemplar a face dEle, tem sido o meu alimento diário. Conversar com Ele tem me fortalecido. E eu oro que também seja na sua vida. Busque a palavra, medite na palavra. Você ler a Bíblia é falar com o próprio Deus. Que privilégio nós temos, né? De falar com Deus todos os dias. Tá aqui, é só a gente abrir e conversar com Ele. Mergulhe na palavra, como se você estivesse mergulhando em um rio de águas cristalinas. E beba da fonte da água da água viva. Amém? Fique com Deus e até amanhã.